inclusão, eu falo que inclusão vai além do adaptar, é pertencer, né? Sim. Nossa, eu falei bonito agora. Sim. Inclusão vai além do adaptar, é pertencer, né, Natália? Aí chega um assunto E eu falo- polêmico, que é eu falo o assim, sobre a inclusão. o PEI, é um assunto Ó, polêmico. É isso que eu Vou queria até tomar uma falar. água. O PEI tira o sono. Nossa. Além do PEI, né, eu falo assim, a inclusão, às vezes, muitas vezes, agora eu quero falar até com um profissional, né? Sim. E me incluindo, tá? Nisso. Eu falo, muitas vezes a inclusão, a gente acha que, não, vamos colocar aquela criança ali no cantinho e a gente separar dos outros. E não, a inclusão, todas essas dicas, né, que a gente tá dando aqui, gente, dá para se trabalhar com todos, de forma lúdica. E é lógico que existem as inclusões aí necessárias. Vocês duas podem falar muito melhor do que eu sobre esse Mas assunto. a inclusão, né, é algo que também não vai dar para quem tá aí dentro da área da educação fugir. Porque ela é uma realidade. Bateu na porta de todo mundo, né? Ela bateu na porta. Então, assim, não tem pra onde fugir. E se a gente tá ali, né, dentro da educação, dentro da clínica, né, a gente tem a missão, né, a obrigação de estar ali sempre se atualizando. Sim. Não dá mais pra deixar ali. Não tem como mais. Não dá pra Então, empurrando, não né? tem como mais. E a gente tem informação hoje, gente, em todos os lugares. Sim. Então, assim, falando em inclusão, o PEI é um... Exato. Fala um pouquinho sobre esse documento. Vocês duas, O que é o têm PEI, experiência. Natália? Pra, assim, no modo geral, para as famílias entenderem e saberem da importância, do objetivo, até para cobrar mesmo, né? Sim. A escola desse documento tão importante, porque é um documento. É um documento. Certo. Então, assim, é um plano de ensino individualizado. Já Ou falou seja, tudo, né? ele é individualizado. É do indivíduo, daquela pessoa. pessoa, Sim, exato. Não é assim, copia e cola. Não. Não é copia e cola. Não é copia e cola. E também não é pra pegar a BNCC e copiar e colocar ali, né? Tem A que gente já viu. executar também. Sim. É porque o PEI, né, eu entendo que ele vai além do planejamento. Então, por exemplo, Sim. além que eu quero dizer no seguinte, o que eu devo fazer para que ela alcance esse objetivo? Entra a BNCC, né, que aponta ali o desenvolvimento que você tem que atingir, entra. Tá, e Aham. qual é o caminho que eu devo fazer? É muito interessante, né? Eu acompanho um pouco a Castrice em relação ao PEI que ela faz, né, dos acompanhamentos, e aí tem aquela atividade ali bem assertiva. Bem assertiva. E eu falo, porque- gente, hoje a sombra, né, no profissional, o PEI. Sim, Só que é algo que depois vai facilitar tanto a vida dele. PEI é o norteador, PEI, ele né? é de um metas norteador. a serem conquistadas. Então, assim, dentro da sala de aula, a gente vai ter ali uma variedade, né, de crianças. E aquelas crianças que têm o diagnóstico, ou até que não têm o diagnóstico, tá? Porque se ela não tiver o diagnóstico e o professor tiver um bom senso, ele pode fazer o PEI. Não é só para quem tem diagnóstico. Ele pode também, ele deve fazer. Ah, mas tem dificuldade pra fazer. O não tem laudo, né? Com Imagina laudo. que não tem. Mas, enfim, ele serve ali para nortear o professor, os profissionais. Sim. Então, assim, ó, vamos pensar numa criança que tá aí no primeiro ano. Mas é uma criança ali que tem um atraso no desenvolvimento. Certo. No primeiro ano, já está aprendendo o quê? As sílabas, Sim. a formação de palavras. Mas se você tem dentro da sua sala uma criança com autismo e ela não sabe ainda as vogais, pra que você vai trabalhar com ela as sílabas? Não, você não vai trabalhar com ela as sílabas. Claro, eu entendo que é difícil fazer essa conciliação. Por quê? Tem a criança com o diagnóstico e tem as outras, e o professor ali tem que dar um jeito, porque a direção vai cobrar ele. Eu Sim. entendo, eu acolho e entendo, mas também a gente não pode deixar aquela criança de lado. Então, assim, a gente vai ter algumas crianças que vão estar ali dentro da sala que elas até querem fazer o que as outras crianças fazem, mas aí precisa ser acrescentado. Sim. Agora tem umas crianças que elas não querem, elas não fazem questão. Então a gente vai fazer para ela o quê? Atividade diferenciada.
Então, se ela não sabe as vogais, como que eu vou trabalhar as sílabas? Não. Primeiro as vogais, depois os encontros vocálicos e assim por diante. É para isso que serve o PEI. Sim. O PEI, ele vem com uma necessidade para adaptar o material. Sim. E aí essa adaptação, ela custa tempo, dedicação, organização. Por quê? Porque essa criança, ela precisa também seguir o planejamento. Sim, assim, até e para o professor é algo que também é uma proteção para ele judicialmente, porque assim, Sim. é um documento. A qualquer momento, alguém pode ali fazer o requerimento Cobrar. desse documento. E ele tá E é por mostrando ali que ele tá direito. fazendo a parte Sim. dele, né? Foi oferecido Foi um planejamento, oferecido, foi exatamente. executado. E é muito importante enfatizar aqui a necessidade. O PEI, dentro do contexto, né, que são atividades adaptadas, Sim. não necessariamente eu preciso estar no papel. Uma atividade adaptada com jogos, Sim. ela pode ser executada Sim. e pode estar dentro do planejamento, do PEI. E às vezes você vai Porém, alcançar muito mais que rápido, acontece? né? O que acontece? Na maioria das vezes, as pessoas, elas querem visualizar papel. Meu filho fez, cadê a atividade? Não, a gente tirou foto, organizamos Tira um foto, portfólio. e é isso. Então, assim, ele pode ser registrado, as atividades, tanto em papel quanto em fotografia. Sim. E a gente montar um portfólio das De atividades. apresentação, Perfeito, né? é Pra isso. mostrar que foi Todas feito. as atividades, a gente tem que ter registro. Não importa se é papel, se é vídeo, se é foto, Sim. né? Mas tem que ter pra gente, realmente, aquela criança ter as atividades registradas. E esse Sim. registro, ele serve como uma proteção. Sim. Exato. Ele é o que teve um você planejamento e foi executado. Sim, e assim, nesse PEI, ele não vai ter só as questões pedagógicas. O que também precisa ter nele? É uma questão, se a professora ela descobriu que a criança tem alguma questão sensorial ali, que vai gerar uma crise, ela vai documentar nesse documento para que a próxima professora, ela não precisa descobrir todas essas peculiaridades da criança novamente. Ela tem uma crise ali, algo que desencadeia uma crise. Eu vou Sim. registrar. A próxima professora do próximo ano já vai ter uma previsibilidade. Também tem ali a questão do que eu gosto, o que eu não gosto. Tudo isso Que documentado. legal, né? De Pra- como lidar com a Sim, criança. de Porque como lidar. pra você conseguir chegar no objetivo, você precisa tranquilizar, você precisa ganhar o coração dessa criança. Eu costumo Sim. dizer isso. Não adianta você. Nós adultos somos assim, né? A gente não quer nada goela abaixo, a gente Sim, não quer com nada certeza. forçado. Então, essas crianças que têm o PEI, é interessante vocês falarem isso. Além do pedagógico, ela vai, o bem-estar dela. Sim, vai todas aquilo. essas questões, elas precisam estar no PEI. E a Que continuidade, legal. né? E a Você vê, continuidade, as pessoas né? acham que é só. Não é só. Não. É só conteúdo, não, é algo conteudista. Não é só conteúdo. É São dia a essas dia, questões né? assim. E fica muito rotulado, assim, o PEI para crianças autistas. Eu acho que isso entra dentro de mitos e verdades. Então, Certo. o PEI, uma criança que é um TDAH laudado, ela tem o direito de ter um Sim. PEI. Né? Um tempo a mais para realizar essa prova, uma adaptação nessa prova, uma explicação diferenciada, Sim. né? Com recurso visual. E cadê? Então, a gente precisa também... Mesmo que ela não precise da adaptação do material, precisa estar ali. Precisa né? ter o o planejamento. documento para ter essas questões. Como que é feita a adaptação no sentido de que a prova tem um tempo maior, Abordagem, a abordagem mais direta, mais clara, dá um prazo maior. Então, todas essas questões, elas precisam estar no PEI. O PEI, ele contém informações importantes, né? Os profissionais que essa criança faz tratamento. Ah, Sim. olha que nome, legal, né? O nome do profissional. É um histórico É um mesmo, histórico, de vida, né? É um histórico. Até mesmo porque a Natália tem essa super experiência, Sim. a rotatividade é muito alta de profissionais na Sim. educação. Uhum. Então, a gente precisa ter um recurso, Então, um aquele documento momento, pra aquele continuar. profissional tá com ele.
né? Pode De ser que repente, muda. passa no concurso público. E aí fica esse documento. E assim, algo que eu queria perguntar pra vocês, né? Porque entram as duas nessa experiência muito bacana e as pessoas têm dúvida. Então, assim, o município, a escola, ela consegue contratar esse serviço terceirizado? Porque é muito legal, Natália, você comentar hoje o trabalho muito lindo que você faz no município, Hoje a né? Natália faz um trabalho no município Então relacionado fala a um isso, né, pouquinho Natália? sobre isso. É até bom pro profissional saber, porque às vezes o professor, ele tá ali naquela correria, não tá conseguindo realizar. Coordenador, né? Mas assim, Sim, gestor. você gestor, né, tanto de uma escola privada quanto aí na educação pública, procura, né, de uma forma terceirizada um profissional que faça Sim. isso. É assim, ó, o PEI ele é de responsabilidade do professor, na verdade da escola, né? Então Certo. assim, se caso o professor não fazer, fica sob responsabilidade da coordenadora, Certo. né? O que os profissionais podem buscar é uma orientação, mas assim, é do profissional, Mas do não uma professor. execução. Não Porém, é correto. Mas Por é quê? legal essa orientação externa Sim. e você junto, né, tendo encontros com esses profissionais que diretamente estão ali com essas crianças, vocês conseguem auxiliar. O que pode ser feito é uma supervisão, né, Supervisão. Natália? Assim, e para um PEI de qualidade, o que precisa antes? Assim como uma intervenção psicopedagógica de qualidade, uma avaliação. Eu preciso conhecer aquela criança. Eu preciso... E o PEI, outra coisa importante. Isso mesmo. O PEI também precisa ter passagem pelos pais. Então, os pais, eles têm direito a participar da construção do PEI. Uhum. Então, assim, antes ali da construção do PEI, os pais precisam participar. O que os pais esperam da escola? Dentro do que, assim, ó, a gente vai também colocar metas que são reais. Certo. Não vai colocar nada que seja impossível, Sim, né? sim. Então, dentro do real, o que você espera? A gente precisa também ouvir a família, até porque é uma forma de acolhimento. Porque é tudo questão de processo, é o que você falou, eu achei muito legal o exemplo. As crianças, ela não sabe ainda o que adianta chegar na consoante, chegar na sílaba se ela não conhece as vogais. Então, talvez, por um bom tempo, vai ser trabalhado somente as vogais. Que é o exemplo que você tem, né? Eu acho que até, assim, o exemplo que a Tabata vai dar é de uma criança que eu realizo atendimento. E quando eu fui realizar o PEI desse ano, né, pedi para os pais responderem as perguntas. E o desejo da mãe era que ela tivesse a oportunidade do desfraude e não a alfabetização. Olha Sim, só, eu acho não muito era legal. aprender vogais, não era aprender as letras, número. É a mãe, né? Eu Encara na preciso realidade que ela ali da família. eu preciso que ela tenha a oportunidade do desfraude. Então, vamos trabalhar em cima do desfraude. Sim. E através do desfraude vem outras situações. Nossa, você imagina tanta autoestima, coisa, exato. O incômodo daquela fralda molhada, Ela né? se Nesse sentir pertencente ali, indo ao banheiro com os amigos. Sim. E utilizar Então, tudo mesmo, isso né? trabalha para chegar num bem comum, que é ali o reconhecimento de letras, de cores. Né? O legal Então, que às você vezes, falou, tanto tempo que você trabalhou azul, para depois chegar. O que adianta você apresentar ali muitas coisas ao mesmo E tempo? não tem Não tem Não tem resultado. intencionalidade, não tem porquê. Então, eu falei, dei o exemplo das vogais, mas se a criança ela não senta, não tem Sim. uma atenção compartilhada, Sim. não tem uma imitação, como que eu vou ensinar pra ela as vogais? Então, pera. Mas isso eu Por acho que vem isso- mais da aceitação da até- família. A família que precisa entender isso. Porque Sim. ela cobra a escola, o gestor cobra o professor e o professor fica ali, gente, sem saber o que fazer.